Língua portuguesa, estudo do texto, conto tradicional indígena. Continuação. Página 46, 47 e 48. Questão 6. Quem é o narrador de cada história? Quem narra a primeira parte, os 4 primeiros parágrafos, e o último parágrafo é o neto ou a neta. O avô narra o restante do texto. Então, quem narra cada história é o neto ou a neta e o avô, né? Sétima. Sublinhe no texto trechos que justifiquem sua resposta à atividade 6. Use um sublinhado para o narrador de uma história e 2 sublinhados para o narrador da outra história, né? Então deverão marcar mesmo no texto, né? Onde aparece a fala do neto ou da neta e também uma parte que aparece a fala do avô, né? Fica a critério de resposta pessoal no texto, né? Questão 8. O conto que você leu e ouviu pertence a um dos povos indígenas do Brasil, o povo Guarani, né? Por isso, há palavras que não estão em português. Em sua opinião, que efeito o emprego de palavras de língua indígena causa no leitor, né? Aqui é uma sugestão de resposta, né? Espera-se que o aluno perceba que o emprego do vocabulário da língua indígena aproxima o leitor da narrativa e contribui para a percepção legítima, né? da autoria, né? do texto, como se a própria autora e o avô dela estivessem contando a história para nós, né? Ou seja, né? Algumas palavras que estão no texto desse conto, né? Mesmo de origem indígena, para valorizar, né? Valorizar o idioma deles, né? Dos indígenas. Resumindo toda essa explicação, né? A questão 9. Leia as frases a seguir. Número 1. Ficou anos e anos vivendo só tristonho. 2. Ficou anos vivendo só e tristonho. 3. Primeiro achou que era uma miragem, mas para sua alegria era de verdade. Letra A. O que mudou na frase 2 em relação à frase 1? Em relação a essas 2 frases, o que foi criado? Onde aconteceu a mudança, né? Não há repetição da palavra anos. Vamos analisar. Olha, aqui ela repetiu, né? Ficou anos e anos vivendo só tristonho. E aqui somente ficou anos vivendo tristonho. Então, a palavra anos, né? Ela estava repetida. Letra B. Que frase dá a ideia de que se passou muito tempo? A1 ou A2? Por quê? Na frase 1, né? Pois repetiu anos e anos, dá a ideia de que o tempo é longo. Quando ela citou aqui anos e anos. E a letra C. Na frase 1 e na frase 3, há 2 palavras destacadas. Escolha entre as opções a seguir a que podem substituir essas palavras. Essas palavras em negrito, né? Tristonho, miragem. Então podem ser substituídas pela triste e ilusão. 10ª. No livro do qual o conto Oparanduja, o Sapidão foi tirado,
há uma apresentação sobre as histórias dos Guaranis, né? Então temos esse texto, né, que vai apresentando. Aí vemos os questionamentos. Vamos analisar aqui. Letra A. O texto de Olívio G. Cooper menciona que os indígenas são povos de tradição oral. O que isso quer dizer, né? Espera-se que o aluno perceba que se trata de formas orais de transmissão de saberes e cultura, né? Então é uma tradição oral que vai transmitindo. Ainda que eles não expliquem com termos precisos, é importante compreender que a narrativa não teve origem escrita. Há séculos ela vem sendo transmitida de geração em geração pela fala. Se considerar oportuno, retorne o texto tradicional. Ou seja, né, esses contos são repassados de gerações em gerações pela fala, dos mais idosos para os mais novos, né? B. Circula no texto trechos que contam como as histórias eram transmitidas entre os indígenas, né? Em relação a essa questão, né, vocês podem voltar no texto, né? E o pessoal também podem circular essas partes que ele cita, né, que foram essas histórias transmitidas, né, para os outros, né? E a questão C: quem inventou a história do sapo Pidão? Então foi um povo indígena, né, o povo Guarani. Letra D: quem escreveu o conto O Paranduja, o sapo Pidão? Essa história é indígena ou não? Indígena. Sim, né? A Gera Giselda Guarani, ela é indígena, então ela foi uma índia. A Gera Giselda e era uma pessoa indígena, uma mulher indígena. Questão 11. Quando e onde se passa a história de Oparanduja? Assinale a alternativa que responde corretamente a essa pergunta. Então, o segundo quadrado, o tempo e o lugar em que a história de Oparanduja acontece são indefinidos. Ou seja, não é possível saber com exatidão quando nem onde a história acontece. Então, os contos tradicionais indígenas são narrativas que geralmente explicam elementos e fenômenos da natureza e têm origem na tradição oral. Nas histórias contadas de geração a geração, essas histórias costumam ocorrer em tempos muito antigos e indefinidos, e esses espaços da natureza também são não especificados. Então aqui é somente uma nota explicativa sobre os contos tradicionais indígenas. E finalizando aí com a questão 12, o texto Oparanduja, o sapo Pidão, explica como surgiu determinado comportamento dos sapos. Letra A: que comportamento é esse? É aquele barulho, né? O barulho que os sapos fazem, né? E letra B: de acordo com o texto, por que os sapos têm esse comportamento? Explique de forma resumida. Quando fazem barulho à noite é porque estão cantando e tocando para pedir chuva, né? Os contos tradicionais indígenas transmitem conhecimentos e histórias desses povos de uma geração a outra por meio da tradição oral.